Oi pessoal, eu sou a Tiane Lavrador e esse é o canal da 2ml Companhia Teatral. Uma das coisas que a gente pesquisa por aqui é a vida e a obra de William Shakespeare, que foi ator, poeta e dramaturgo. A gente tem no nosso repertório uma peça que se chama Shakespeare de Bolso, em que a gente conta Macbeth e Noite de Reis usando objetos cotidianos. E agora, em setembro de 2020, a gente estreia um experimento cênico que se chama Fragilidade, Teu Nome é Mulher? Uma frase famosa retirada de Hamlet. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre os fólios e os quartos de Shakespeare. O que é isso e por que é importante a gente saber disso quando a gente estuda Shakespeare? Antes da gente falar sobre o contexto do fólio e do quarto em Shakespeare, é bom a gente saber o que é um fólio e o que é um quarto. Bom, um fólio, ele é impresso em um papel grande e dobrado só uma vez. E aí a diagramação depois fica no livro normal, como a gente conhece. Um fólio tem mais ou menos o tamanho de uma folha A4, dessas que a gente coloca na impressora. Já o quarto, a mesma folha, tem mais ou menos 8 páginas impressas nela e ela é dobrada várias vezes para que a gente consiga a mesma diagramação. O tamanho do quarto é um pouquinho menor e mais quadradinho do que retangular. Então esses nomes eles foram dados por conta das dobras, do jeito da impressão e das dobras. Agora que a gente já sabe o que é o quarto e o que é o fólio, vamos entender por que é importante a gente saber disso para estudar Shakespeare. Bom, lá na época elisabetana, quando Shakespeare era vivo e ele trabalhava, os dramaturgos não tinham a menor preocupação com publicar a obra deles. Na verdade, eles eram até um pouco contra isso, porque as peças elas eram escritas para serem vistas, para serem ouvidas. Então, eles não queriam que as pessoas lessem aquelas peças. O que tinha era uma espécie de livro-guia, que era uma transcrição da peça, mas que estava cheia assim de efeito sonoro, de instrução para os atores, de informação sobre cenário, sobre figurino. Provavelmente, se a gente que não estava envolvido na produção daquela peça fosse ler um desses prompt books, que era o nome deles, esses livros que eram um guia, a gente não ia entender nada. E aí, o que muitas pessoas, ou algumas pessoas que não tinham lá muito boas intenções faziam, elas roubavam esse livro-guia e escreviam as peças a partir desse livro-guia. E vocês podem imaginar que essa pirataria, na maior parte das vezes, não dava certo, porque, como eu disse, não era nada claro o que estava escrito ali naquele livro. Para vocês terem ideia de como os dramaturgos não queriam saber de publicar as peças deles para serem lidas, em 1604, um autor chamado John Marston, ele estava com muito medo que a peça dele fosse plagiada. E aí ele pensou, poxa, o único jeito de eu garantir que essa peça é minha é se eu publicar essa peça. Só que aí ele publicou, muito bravo que ele teve que fazer isso. Inclusive ele escreveu lá na introdução da peça dele que ele achava um absurdo ele ter que recorrer para essa coisa ridícula de imprimir palavras que foram feitas para serem ouvidas só para garantir a autenticidade do trabalho dele. Agora, o que Shakespeare tem a ver com isso? Bom, como a gente já falou aqui no canal, Shakespeare ele nem assinava o nome dele direito nas peças, né? Cada hora ele escrevia de um jeito, quanto mais ter uma preocupação em deixar isso para a posteridade. Como a gente viu, isso era uma coisa da época. Mas a gente às vezes quer saber, ou tentar saber, exatamente o que ele escreveu. É claro que a gente nunca vai conseguir. Mas os fólios e os quartos ajudam a gente a chegar perto. O primeiro fólio foi publicado em 1623 e tinha mais ou menos 750 cópias. Dessas 750, umas 230 sobreviveram e a gente nem sabe onde estão todas elas. Mas antes dessa primeira publicação, 19 das 37 peças que Shakespeare escreveu já tinham sido publicadas em quarto. Muitas dessas peças tinham sido publicadas naquele esquema Piratex lá. Romeu e Julieta e Hamlet, por exemplo, nossa, era terrível. Não tinha ser ou não ser eis a questão. Lá no Hamlet, uma das frases que a gente sabe que ficaram mais famosas para a eternidade. Mais pra frente, a gente descobriu que esses quartos não eram necessariamente pirataria. Só uns 10 eram realmente muito ruins.
e os outros eram, na verdade, bastante interessantes. É muito improvável que Shakespeare tenha supervisionado a publicação das peças. Ele supervisionou alguns poemas, que a gente sabe, mas as peças, embora tenham sido escritas no primeiro fólio antes dele se aposentar, provavelmente ele não estava muito envolvido não. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado aí nas curiosidades, interesses e até mesmo o estudo da vida e da obra de Shakespeare. Deixe seu joinha aqui pra gente e se inscreve no canal. Fica de olho que toda sexta e domingo tem vídeo novo por aqui.